Feche os seus olhos um pouco. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos não entrar na Tua presença, mas continuar na Tua presença, Senhor Deus, que é grandiosa, que é maravilhosa, Pai. E convidar o Senhor, Deus, a ministrar no nosso coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós Te damos liberdade e que o Senhor possa usar, Senhor Deus, a minha boca para falar, Deus, o que o Senhor tem a ministrar no nosso coração. Espírito Santo de Deus, seja livre nessa noite, Pai. Fale comigo mais uma vez, como o Senhor já falou, e fale também, Senhor Deus, a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Como o pastor falou, nós viemos de um retiro maravilhoso, intenso, e essa intensidade chegou aqui, né? E a nossa oração é que essa intensidade continue, não durante essa semana, mas pelo resto da existência da Nova Jerusalém. E eu oro que a existência da Nova Jerusalém dure até a Nova Jerusalém ir para a Nova Jerusalém, né? Entendeu? Esse final de semana foi essas filosofadas, né? Então, que a Nova Jerusalém só fecha as portinhas aqui quando for para subir para a Nova Jerusalém espiritual. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito especial, um tempo de graça. A igreja tem caído na graça das pessoas. Tem sido muito bom vir para a igreja, tem sido agradável, tem sido gostoso. Sensacional quando você está aqui louvando a Deus e você não sabe se o que você está escutando está saindo na caixa, está vindo lá de trás, o barulho é alto, o som é alto, as vozes estão cantando e adorando a Deus com liberdade, expressando seu sentimento ao Senhor. Particularmente, eu já falei várias vezes, particularmente não, né? Mas publicamente eu já falei para vocês, mas de uma particularidade minha, que sempre foi um sonho do meu coração desde a minha adolescência, né? Conseguir ver a Igreja Batista Nova Jerusalém adorando a Deus do jeito que a gente tem liberdade para adorar hoje. Eu não estou reclamando do passado, tá? Não me interprete mal, eu não estou reclamando do mas a gente cresce. Hoje eu estava falando, eu cresci. O Wellington ainda, cadê o Wellington? Está lá em cima. Ele falou assim: nossa, o Ney ainda está nessa ainda. Eu estava escutando algumas músicas lá no quarto hoje, lá do nosso dormitório. Estava escutando Milad, eu estava escutando, nem sei quem que era o outro carinha lá, mas aquela música que fala do Barnabé, natural de Chipre e tal. Eu cresci escutando isso aí, mas no meio dessas músicas, eu cresci escutando Ademar de Campos, eu cresci escutando Azaf Borba, eu cresci escutando Life, eu cresci escutando Vencedores por Cristo, eu cresci escutando Comunidade de Nilópolis, Comunidade Internacional da Vila do Sul, da Zona Sul, e esse tipo de coisa. E quando eu ouvia os louvores nessas igrejas, uma referência, uma lembrança muito grande que eu tenho é de um LP. Ontem algumas pessoas descobriram lá no retiro que é um LP, né? Porque não sabiam, né? LP, aquele bolachão, significa long play, né? Uma das referências que eu me lembro muito é um disco do Life, que o Azaf era, eu acho que é ainda, não sei, o líder do Ministério Life, né? Lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. O título do disco é Canções do Espírito Santo. E eu via multidões de mãos erguidas adorando a Deus e louvando a Deus. E a música não se acabava. E as pessoas tinham liberdade para adorar a Deus. E hoje eu vejo isso aqui, o Espírito Santo dando liberdade a nós de adorarmos a Deus. Como eu falei, não reclamando do passado, são formas. Eu até esses tempos atrás, conversando lá na faculdade, numa das aulas nossas, eu falei assim: eu oro a Deus para que quando eu for mais velho, eu não seja chato com os jovens e os adolescentes da minha época, que estarão vivendo no meu tempo. Gente, porque hoje nós cantamos worship, hoje nós cantamos algumas músicas estilo rock, hoje nós cantamos umas músicas pesadas,
Eu não sei se daqui a pouco os caras não vão estar louvando a Deus com rap dentro da igreja, né? Já tem? Não, eu digo na hora do louvor. Eu não sei que tipo de música vai vir para louvar a Deus dentro da igreja nas próximas gerações, né? Talvez não seja um estilo de música que eu goste, mas como a gente ouviu falar lá no retiro, acho que foi lá, mas eu já ouvi falar em outros lugares, o culto não é para mim, o culto é para Deus, né? O culto não tem que agradar o meu gosto musical, mas tem que agradar a Deus. Mas como a gente também ouviu lá no retiro ontem, o pastor da aba, ele falou assim, o meu sonho de ministério não era ser pastor de uma igreja de parede preta, mas eu estou lá. Ele falou, eu sou um pastor de uma igreja, eu vim de uma igreja tradicional, mais tradicional que a gente. E hoje ele é pastor da aba de uma igreja de parede preta. Ele falou, porque eu entendi que Deus tem me conduzido a ganhar essa geração, né? Então, o desejo do meu coração é que Deus me faça compreender os estilos de adoração que virão depois desse, né? Em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Hoje eu tenho uma palavra para você, eu até falei com o pastor, acho que esses dias ali no gabinete, a Josiane sabe muito bem disso, acho que quase todo mundo já percebeu. Eu fujo de conflitos. Eu acho que às vezes que é até um defeito meu. Eu tento não... Quando eu falo eu fujo de conflito, não estou falando de briga, tá? Não que eu brigue, eu fujo de briga também. Eu fujo de briga também. Eu fujo de conflitos porque eu não gosto muito de confrontar. Eu não sou uma pessoa de confrontar as pessoas. Eu acho que é um defeito meu. Talvez tenha o seu lado, eu sei que tem o seu lado bom e eu sei que tem o lado ruim. Tudo tem que ser dosado, né? O confronto é necessário também. Mas eu não sei, não é o meu perfil. Acho que Deus tem que tratar ainda a minha vida nesse quesito aí, nessa questão. Mas hoje a palavra que nós temos para falar com você, meu irmão, de certa forma ela é um confronto para você. Aí eu olho para você, eu vejo você fazendo assim, né? Porque parece que a gente sai de um louvor desse jeito e agora o pregador vem falar assim, eu quero trazer um confronto para você. E daí eu olho para a Bíblia, né? A Bíblia mostra que os profetas de Israel, quando eles traziam as profecias de Deus para o povo, chegou uma hora lá que um profeta falou assim, Deus, não tem mais ninguém, o povo matou todo mundo, só sobrou eu e eles estão tentando me matar também, né? Porque a gente fala em profecia, a gente pensa que profecias são só aquelas palavras boas e gostosas. Você olha na Bíblia, geralmente as profecias são palavras pesadas, palavras que confrontam, palavras que falam assim, se você continuar fazendo isso, vai acontecer isso. Se você continuar fazendo aquilo, vai acontecer isso. E se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. Eu não vou usar esse tom de voz com você, tá? Mas é mais ou menos isso que a gente vai tratar aqui agora, tá bom? Como o pastor falou lá no encontro, né, às vezes os filmes, né, de Hollywood, eles começam pelo fim, as pessoas sabem onde querem chegar, eles planejam o fim do filme, gravam o fim do filme, aí vem lá no começo, trilhando toda aquela caminhada para chegar no final, né? Aí eles concluem o filme do jeito que eles querem. Eu poderia começar o culto fazendo um apelo para você, e falando para você, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você, e perguntar para você, atitude você vai tomar diante disso, né? Para tentar já, e depois ir amaciando, né? Mas, vamos pela ordem. E eu quero falar com você hoje, como nós estamos lançando hoje, para começar amanhã, os 21 dias de, como que é o nome? De não murmuração? Sem murmuração. Está lá? 21 dias de jejum e oração. O meu coração, mas minha boca, adoração. Não está ali a frase que eu falei. Eu criei na minha cabeça? Mas são 21 dias sem murmuração, né? Resumindo. Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque é normal. Eu sempre falo de mim, eu não sei se eu sou crítico, se eu sou chato ou se eu sou murmurão. Se eu sou murmurão, eu estou perdido. Talvez eu passe dos quantos dias? 8 meses. Queira Deus que não.
mas é muito comum a gente murmurar, é muito fácil a gente murmurar. Difícil é a gente elogiar. Difícil é a gente chegar na pessoa e ver que ela fez uma coisa boa e olhar para ela e falar assim, meu irmão, minha irmã, você foi uma bênção na minha vida. Agora, quando o cara erra, e a gente não vai murmurar para o cara, o pior é isso, a gente vai murmurar para o outro. Vai reclamar para o outro, eu não vou reclamar para quem eu deveria falar. Se é que eu deveria falar alguma coisa, né? Então a murmuração, e daí você vai falar para o outro, é verdade, né? Concorda, talvez ele nem concorde, mas porque você está falando com ele, ele fica sem jeito de falar para você, não meu irmão, mas não é isso, aí ele só fala, e para você passou por concordar, né? A murmuração é algo terrível no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ao longo da história bíblica e a nossa história moderna, contemporânea, né? Eu ouso dizer que a nossa história moderna e contemporânea é bíblica também, né? Porque alguém disse uma vez que nós ainda vivemos os atos dos apóstolos, né? Ou atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não parou de trabalhar quando ele começou em Atos, e nós continuamos seguindo aquela carreira dos apóstolos e continuamos levando a palavra de Deus, né? Eu não sei, às vezes eu viajo muito na maionese e eu falo, será que a gente está vivendo, e aquele final da Bíblia lá onde diz, ora vem Senhor Jesus, e termina com um amém, depois disso aí tem a nossa partezinha ainda, aí sim Deus vem e fecha ali e acaba. É uma viagem, tá? Ninguém falou isso para mim não. Eu quero começar falando com você, citando um texto de John Piper. Ele diz assim, como você pode sorrir quando há tanto choro? Ou como você pode chorar quando há tantas pessoas gritando de alegria? A vida real nos empurra de um lado para o outro ao mesmo tempo. Por que existe o murmúrio? Por que existe a murmuração? Por que existe a reclamação? Porque nem todo mundo pensa igual, ou ninguém pensa igual. Quando eu olho para uma pessoa, ela pode estar triste, com o coração triste, com o semblante triste, mas eu posso estar feliz da vida. Amanhã eu posso estar muito triste e daqui a pouco aquela pessoa está feliz da vida. E eu não posso deixar de citar a nossa pescaria, que o pastor citou semana passada, que as lembranças estão frescas na memória. Assim como as pessoas não pensam iguais, assim como as reações são diferentes umas das outras, e parece que existe um choque de pensamento, um choque de realidade, um choque de sentimentos, já que pessoas tristes e pessoas felizes às vezes moram no mesmo ambiente, com sentimento diferente, e mesmo assim ainda estão se relacionando, até parece que uma está ignorando a outra. Não necessariamente está ignorando a outra. Mas como o pastor também falou, gente, nós ouvimos tanta coisa lá no retiro. Como o pastor também falou lá no retiro, quando Jesus saiu para o monte para orar e levou os seus discípulos, ele foi lá para o cantinho orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo por 3 vezes. E quando os discípulos estavam no barco com Jesus, e a tempestade veio sobre eles, eles estavam desesperados, orando e clamando por socorro. E onde Jesus estava? Deitado lá de baixo no barco, dormindo. São sentimentos, reações, medos ou falta de medo, que a gente vive no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e talvez nem percebe o que está passando na vida do outro. Como eu falei, às vezes parece que nós estamos ignorando o sentimento do outro. E meu irmão, nem sempre é ignorar, eu acho que talvez a maioria das vezes não é ignorar o sentimento dos outros, é talvez uma desatenção. Se desatenção não for a mesma coisa que ignorar, né? Agora eis a dúvida. Depois você pega o dicionário e vai ver, eu acho que é sinônimo um do outro, né? Mas tudo bem. Mas não é ignorar no sentido de, deixa o cara sofrer, eu quero é viver a alegria dessa vida, né? Não é, às vezes não acontece isso. Uma vez um Márcio, seminarista, que foi seminarista aqui na igreja na época do Nicodemos, para quem conhece, eu me lembro que ele foi lá em casa, eu sou tão desligado, vocês sabem, né? Vocês percebem muito disso, que uma vez ele foi lá em casa,
conversar comigo, e ele chegou e entrou lá no quintal e bateu na porta, e eu cheguei na porta e comecei a conversar com ele, e ele ficou parado na porta, a primeira vez que ele foi lá em casa, e a gente conversando, pois é, pá, 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 e conversa vai, conversa vem, pois é, Ney, então, eu vou lá, tá, tchau, eu falei, tchau, Márcio, beleza, obrigado por vir. A hora que eu voltei para dentro de casa, falei, caraca, eu não chamei o cara para entrar, né? Falei, o mínimo que eu podia fazer, meu irmão, entra aí, vamos tomar um café. Passou batido, daí no outro dia eu peguei, não tinha WhatsApp ainda, né? Liguei para ele, sei lá, eu sei que eu falei com ele, cara, me perdoa, eu nem me liguei que eu tinha que te chamar para vir para dentro de casa, para a gente tomar um café, para conversar, para te deixar à vontade. Não, meu irmão, nem esquenta a cabeça. Então, assim, às vezes acontece esse tipo de coisa no nosso meio, ou sempre acontece, não sei. Mas não é por maldade, pode ser por falta de atenção. A máscara não me deixa entender. Descuido. Eu até achei que era o Leandro que estava falando. A máscara deixa mais grave. Às vezes é descuido da vida da gente, na vida da gente. A gente pode usar como exemplo hoje, mais recente, a guerra ali na Ucrânia. A gente vê tantas pessoas desesperadas, milhões já, né, de pessoas fugindo da Ucrânia e indo para outros países vizinhos, países, né, que fazem parte ali da Europa, né, daquela corrente europeia, da OTAN e da ONU e tudo mais, onde eles a princípio estão livres de um ataque inimigo. Então eles estão fugindo para aquele lugar, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas vindo de outros países, indo para a Ucrânia para lutar. Parece loucura, né? Eu não sei o que motiva essas pessoas. Eu sei o que motiva a pessoa a sair do país e fugir para outro. Mas eu não sei o que motiva uma pessoa a sair do seu país, da paz, da tranquilidade, para pegar uma metralhadora, um fuzil, alguma coisa, e arriscar a sua vida em prol de matar um cara do outro país lá. Não sei se é uma ideologia ou o que é. Mas são pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, que movem o coração das pessoas. E nós somos movidos por sentimentos diferentes, por pensamentos diferentes, por ideologias, por ideias diferentes. Ideologia fica até ruim de falar ultimamente, né? Porque quando você fala em ideologia, tudo está politizado. Parece que a palavra ideologia hoje é pecado, né? E a gente vê pessoas chorando, outras rindo, a gente vê absurdos na televisão. Eu não quero tocar nesse absurdo que a gente ouviu esses dias. Vou tocar, já toquei, comecei a tocar, vou tocar e pronto. E tchau, obrigado. É assim que fala, né? Vocês viram esse deputado, acho, né? O que ele falou com relação às mulheres da Ucrânia, né? Em meio a tanto sofrimento, a meio a tantas desgraças, o cara vai e me vaza um áudio do cara me falando aquela barbaridade ali, né? Não é um sentimento de alegria no coração dele, não é um sentimento de tristeza. É um outro sentimento, mas sobre pessoas que estão com sofrimento ali, talvez perdendo famílias, perdendo parentes, né? Eu comecei a querer falar do barco e acabei não falando, mas a nossa vida é mais ou menos como a gente dentro do barco, né? A gente começou saiu dali do canal ali e foi entrando na água e o barco começou a balançar. Aí, os caras rapidão, né, vamos acender a churrasqueira, já começaram a assar uma linguicinha. Mas antes do barco parar, os caras já estavam ali, jogando a linguicinha fora. O pessoal começou a passar mal, alguns, nem todos, né? E, gente, assim, você tá andando no barco, você se segura aqui, e trava a perna aqui, e você quer ir para lá, e quando você dá um pé para vir para cá, o barco te joga numa parede aqui. Aí você se protege dessa parede. Quando você vai dar outro passo, ele te joga em cima do cara que está do outro lado. O cara está vindo para cá, você quer ir para a direita, mas a onda te joga para a esquerda. Você não consegue meio que dominar ali as suas ações ali, né? Está meio que perdido. Você está meio que a Deus dará no balanço da água ali. E a nossa vida às vezes é assim. Às vezes a gente está tentando andar para um lado, outra pessoa vem de lá para cá, tentando andar para o seu lado, para outro lado. Você olha para uma coisa e vê uma coisa boa naquilo. A pessoa vem de lá, olha para aquilo e de repente ela vê e fala, que desgraça que é aquilo. São formas diferentes de ver as coisas.
É possível que o mesmo motivo que faz uma pessoa sorrir, ele faça a outra chorar. Quantos de nós não e olha a diferença, quantos de nós não choramos por uma coisa há 10 anos atrás e hoje a gente não ri por esse mesmo motivo? Aí a gente fala assim, mas eu era bobo, né? De onde que eu chorei por um negócio desse? Quantos de nós não fazemos algumas coisas lá no passado e hoje a gente olha e fala, mas por que que eu fui fazer aquilo? Eu errei, eu não devia ter feito aquilo. Ou a gente vai fazer alguma coisa hoje e a gente fala, eu podia ter feito isso há muito tempo atrás e eu não fiz até hoje. Ainda há tempo, meu irmão, de você fazer o que você acha que ficou para trás, né? Sempre há tempo. Como disse um pastor que pregou lá no nosso retiro, um amigo dele de acho que 68 anos, está acabando ou acabou a faculdade, não, ele acabou a faculdade de Direito e abriu um escritório de advocacia. Enquanto muitos já estão contando, como ele disse, né, os dias para se aposentar. São motivações diferentes. São pontos diferentes. A perspectiva que a gente vê agora, entrando um pouco mais no que a gente quer falar sobre murmurar e sobre reclamar, é que quando a gente vê as coisas de um lado, a gente tem uma ideia dessa coisa. Quando a gente vê de outro lado, a gente tem outra ideia totalmente diferente daquilo. Tem uma música, depois eu sempre gosto de falar de música, que o João Alexandre canta, o nome do autor, se eu não me engano, é Márcio Stênios, alguma coisa assim. É o tapeceiro. Ele fala que a vida dele, ele é um tapete, e Deus é o tapeceiro e está construindo, fazendo ele. E quando o tapeceiro costura, ele costura o tapete do lado avesso. Você vê o tapete por baixo. E você olha, parece que não tem nexo, não tem lógica o que está sendo feito. Mas quando você pega o tapete, põe no chão e coloca do lado certo, você vai ver a obra que foi feita com excelência do tapeceiro. A nossa vida é desse jeito. Às vezes a gente vê as dificuldades, a gente vê os problemas, mas não olha para a gente como sendo um tapete que está sendo construído. Sabe aquela frasezinha assim, ó, estamos em obra para melhor atendê-lo, desculpe o transtorno. A nossa vida é exatamente isso. Às vezes é cheio de poeira, às vezes é cheio de caliça, às vezes é pedra, às vezes tem prego numa tábua virado de ponta para cima, mas no final, quando a obra estiver pronta, vai ser sensacional. A nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida emocional, ela funciona da mesma forma. E o que faz a gente viver bem, o que faz a gente compreender a nossa vida, é a forma em que nós encaramos ela, é a forma em que nós encaramos os problemas e as dificuldades que vêm de encontro com a gente. Quando eu olho um problema e quando eu olho uma dificuldade, e só vejo o problema, eu já me entreguei. Quando eu olho um problema, quando eu olho a dificuldade e vejo que por trás daquela dificuldade tem um construtor, tem um Deus que está fazendo aquilo ali para me moldar, para me tratar e para que eu cresça, eu olho para aquele problema e falo assim, só isso? Não tem mais nada não? Olha quem está me construindo, olha quem está me forjando. Dependendo da forma que a gente vê as coisas, a gente reage. E às vezes a gente reage de forma errada. Às vezes a gente reage murmurando. Alguém pode ver um problema, alguém pode ver uma dificuldade, alguém pode ver uma cilada, alguém pode ver um buraco intransponível. Mas para alguém que gosta de aprender, quando ele vê um problema, ele vê uma oportunidade de crescimento. Eu tinha um chefe, um patrão, que quando ele tinha algum problema para resolver, ele ligava para a empresa para a qual a gente prestava serviço. Eu nunca ouvi ele falar assim, fulano, eu estou com um problema aqui. Ele falava assim, fulano, eu tenho uma oportunidade aqui. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, está louco, tem oportunidade? O cara viu uma oportunidade no problema. Para quem gosta de aprender, quando vê um problema, ele vê uma oportunidade para aprender com aquele problema. Para quem busca melhorar, para quem busca
crescer, quando vê o problema, ele compreende que nas mãos de Deus, na mão do ferreiro, ele está sendo forjado. Sabe quando você pega, não sei se você assiste, esqueci, aquela série dos forjadores, Sob Fogo, Desafio Sob Fogo. Quantos assistem aqui? Só os homens, né? Tem mulher que assiste também. Ali também. Aliás, teve um cara aqui de Almirante Tamandaré. Vocês viram um brasileiro no Desafio Sob Fogo América do Sul? Era um cara aqui de Almirante Tamandaré que estava lá. Quando você pega a forja e enche ela de fogo, e você pega aquele ferro cru, duro, que você olha e fala, para que serve isso? Você coloca na forja, até que o ferro fique vermelho. Quando ele está vermelho, ele está no ponto de ser amassado. É lógico que o ferro não pensa, né? Se o ferro pensasse, é a hora que ele visse o fogo, ele ia, não entro nessa forja. Mas o ferro não pensa, ele tem que aceitar do jeito que é. E a gente que pensa, quando a gente vê o fogo, a gente realmente quer fazer, não vou. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram convidados a se prostrarem diante da imagem do rei, eles se negaram. Diante de todo o povo que se dobrou diante do rei, eles se negaram. E o que aconteceu com eles? O rei mandou chamar os homens fortes lá e acender, aumentar o calor ali do fogo e jogar os três lá dentro. E de jeito nenhum que eles voltaram atrás. Talvez a gente olharia e falaria, Deus, mas eu tenho que passar isso pelo Senhor? Ou talvez eles falassem, gente, aqui é todo mundo pró o rei. Eu também sou pró nessas horas, né? Não tem nenhum irmão aqui que vai me ver, só nós três. Vamos ajoelhar aqui, depois a gente pede perdão para Deus de novo, né? Deus está aí para isso mesmo, para perdoar, né? A gente se ajoelha debaixo nos pés da imagem aqui, depois a gente volta para Deus, pelo menos a gente se livra do fogo. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, eu não me prostro diante da imagem do rei. E por causa disso eles foram lançados na fornalha, no fogo. E para surpresa de todos, né, a história conhecida, quando o rei falou, vamos ver como que está ali, carbonizados os homenzinhos, os três, para surpresa do rei tinham 4. O famoso quarto homem da fornalha. Quando talvez a gente não consiga ver o quarto homem da fornalha junto da gente. Talvez a gente olhe para o problema e fala, esse fogo, é só eu chegar na boca, como aconteceu com o soldado. É só eu chegar perto do fogo ali, eu já vou torrar. Eu não quero nem saber disso. Eu vou evitar contato do rei, né? O rei chamou, eu vou evitar contato. Pelo menos eu não nego a Deus, não nego me ajoelhar diante da estátua, né? Eu vou dar um jeito, mas eu vou escapar disso aí, né? Não. Às vezes, quando a gente vê isso, a gente tenta dar um jeito. A gente tenta fazer uma volta para que a gente não precise realmente dizer não, para que a gente não precise confrontar aquela situação. Olha aí, Ney, é para mim. Às vezes a gente olha a situação, alguém chega para mim e vem me trazer alguma palavra, não estou falando que aconteceu ou que acontece, mas quando chega para mim ou chega para você e vem trazer alguma palavra que não vai ser bênção, talvez você evite contato para não ouvir, não sei. A gente aprendeu também, né, algumas situações de como reagir a algumas situações, né? Eu não sei se a sua melhor opinião ou hipótese seria evitar contato para não ouvir o que a pessoa ia te falar. Eu não sei se você daria ouvido a ela e concordaria com ela. Eu não sei se você ouviria o que ela teria para falar e falaria assim, meu irmão, nunca mais fale isso comigo, tá? Essa palavra não é de bênção. Ou talvez você falaria assim, você sustenta o que você está me falando? Eu posso levar para frente e levar para tal pessoa isso aí? Não sei qual é a situação, não sei como você agiria. Mas a gente tem várias formas de tratar essa situação. Talvez palavras que cheguem ao nosso ouvido, de lamento, de murmúria, de reclamação. Quanta coisa Moisés ouviu do povo, né? Reclamando quando ele estava com o povo no deserto. E o povo não via o tapeceiro trabalhando. Eles não viam que quando eles estavam no deserto, Deus estava ali costurando aquele tapete. Nossa, gente, estou quase entrando na pregação. Eu quero apresentar para você um exemplo
de perspectiva de visão. Em Êxodo 3, de 10 a 13 diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações de graças, cantavam responsivamente ou alternadamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Aí o versículo 12 diz assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam com alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Dois pontos de vista, duas perspectivas diferentes para a mesma situação. O povo estava vindo de cativeiro e o povo foi deixado, foi autorizado a voltar para Israel e construir o templo. E começaram a lançar, quando se fala lançar, colocar os tijolinhos, as pedras, para começar a construção do novo templo. Quando as pessoas mais velhas, que saíram de Israel presas e foram para o cativeiro, começaram a ver aquilo ali, eles começaram a chorar de tristeza, porque eles viam aquilo ali e falavam: gente, o nosso templo era muito mais bonito que isso, esse templo aqui é muito feio. Na nossa época era muito melhor, agora está horrível. Por outro lado, o povo que nasceu no cativeiro, que entrou na cidade e não tinha vivido no templo antigo e viu a construção daquele templo, quando eles vieram de uma cidade onde eles não tinham liberdade para adorar a Deus, onde eles não tinham, até de certa forma tinham, mas eles não tinham um templo ali para adorar a Deus. Agora eles vieram para uma cidade e eles estão ali jovenzinhos, 12, 15, 20, 30 anos, 40 anos. Obrigado pelo jovenzinho, 40 anos. 46, quase 50. Agora eles têm um tempo para adorar. Agora eles estão alegres e gritando de alegria e louvando a Deus com alegria. Aí você vê dois grupos. Um grupo chorando de tristeza por causa do templo, e você vê um grupo gritando de alegria e louvando a Deus por causa do mesmo templo. Dois pontos diferentes. Poderia entrar um conflito de gerações ali, né? Mas esses piá aí, como é que fica alegre com uma coisa dessa? Mas esse pessoal mais velho aí reclama de tudo, né? Porque olha o templo como era. Eu não sei, eu imagino a Bíblia não foca nisso. Talvez tenha havido alguma coisa semelhante. O fato é que no final, aqui no último versículo, diz assim: o barulho era tão grande, e devido a eles gritarem, uns de alegria e uns de tristeza, não era possível identificar o que eles estavam gritando. No meio da reclamação e no meio do louvor, quando se junta reclamação e louvor, há uma divisão, há uma confusão. Quando nós murmuramos, há uma confusão. E quando nós juntamos pessoas que querem louvar e pessoas que querem murmurar, há uma confusão. A palavra de Deus diz para nós sairmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eu vou falar do amor de Deus, se onde eu vivo há confusão? Como eu vou falar do amor de Deus, se algumas pessoas estão felizes e louvando a Deus, e algumas pessoas estão felizes, estão tristes e reclamando? Eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que isso acontece aqui dentro da igreja, tá, meu irmão? Eu não estou falando isso pensando em alguém. Eu quero que você pense e reflita no seu coração, que o Espírito Santo, o bom, apesar de eu não gostar de confrontar, hoje a gente tem vivido um tempo tão bom na igreja que, quando a gente abre a boca para falar, a graça do Senhor é ministrada, né? E a palavra cai de forma talvez mais macia no coração da igreja, né? Então eu espero que você entenda da melhor maneira possível. Não é uma indireta para ninguém, não há uma divisão dentro da igreja, pelo contrário,
mas pode existir no seu coração, talvez, uma motivação para murmurar por alguma coisa. E aí, quando nós saímos para falar do amor de Deus para as pessoas, se existe uma voz louvando, se existe uma voz murmurando, quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas, elas não vão compreender esse Evangelho. Nós seremos confusos na pregação do Evangelho. Por isso a palavra de Deus hoje, o Senhor tem nos dito, pare de murmurar. Comece com 21 dias sem murmuração. Comece a trocar, vai ser difícil, vai ser difícil. Eu sempre falo, eu não sei se eu sou crítico, se eu sou chato ou o que eu sou, mas que essa pulseirinha vai rodar de braço em braço, vai. Mas em nome de Jesus, eu vou chegar no final. Eu vou acabar com esse negócio aí. E se Deus quiser, né, diz que para você criar um hábito é necessário, se eu não me engano, 28 dias, parece. Um hábito alimentar, um hábito disso, um hábito daquilo. Quem sabe, né, no final dos 21 dias, a gente chegue com o hábito já de não murmurar mais. Que a gente vá com esse propósito no coração, né? Por que não murmurar? A nossa murmuração afeta diretamente a Deus quando nós murmuramos. Números 20 e 21, versículo 5 diz assim: e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações. O povo começou a murmurar para Deus. Eles não estavam olhando para Deus e reclamando, Deus, porque isso está ruim, porque isso está aqui, porque... Não, eles estavam reclamando com Moisés. Mas a Bíblia diz que o meio deles murmurarem contra, deles reclamarem contra Deus, era a murmuração. O povo reclamava com Moisés, mas a sua reclamação era direcionada, mesmo que indiretamente, a Deus. E passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés. Se eu abro a boca para reclamar de alguma coisa com o Tita, pastor Eriel, eu não vou te chamar de pastor Eriel, tá? Pastor Tita. Se eu abro a minha boca para reclamar com ele, eu estou reclamando diretamente contra Deus, através da minha reclamação com ele. Por mais que ele não aceite, eu já abri a minha boca para murmurar e para reclamar, e a minha reclamação afeta diretamente a Deus. E passou a murmurar contra Deus, por intermédio das suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, reclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão nem água. Olha só, gente, não há nem pão e nem água. Estamos enfastiados desse alimento miserável. Ah, mas não tem pão e nem água e você está cheio do alimento? Gente, você saiu da escravidão, levando chicotada para construir um império para um povo que te domina, que é seu inimigo, que te subjuga, que só quer te destruir. E a comida cai do céu para você, e você começa a reclamar que você não tem pão e nem água. E essa murmuração, que eles achavam que era para Moisés, era diretamente a Deus. Por isso nós não devemos murmurar, porque a nossa murmuração afeta diretamente a Deus. Judas 1,16 diz assim: essas pessoas vivem se queixando, descontente com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Olha quanta coisa a gente pode tirar desse versículo. As pessoas vivem se queixando, elas estão descontentes com a sua sorte, nada está bom para ela, tudo que se faz está ruim, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Ela segue os seus próprios desejos impuros, ela vive para ela. Eu quero que a minha vontade seja feita, mas quando o outro vem com a outra vontade, mesmo que seja direcionado por Deus, mas que não é a minha vontade, ela não serve para mim. Elas são cheias de si mesmo. Seu Deus é o seu umbigo. E muitas dessas pessoas adulam os outros por interesse. Por que nós não devemos murmurar? Nós seremos responsabilizados pela nossa murmuração. Tudo há uma recompensa na nossa vida. Tudo há um troco, uma recompensa. Nós podemos ser
recompensado ou responsabilizado ou atingido fisicamente na nossa saúde. O pastor falou isso semana passada. Reclamar de tudo e de todos de vez em quando não é algo que fuja muito da normalidade, né? Não que seja aceito, que seja bom e agradável, mas todo mundo reclama um pouquinho, né? Mas daí parou, né? Beleza, parou, acabei, beleza. Até que o autor aqui aceitou como normal, reclamar um pouquinho de cada coisa. Mas quando esse mimimi todo vira um hábito, é melhor prestar atenção, porque as consequências podem vir além do isolamento social e dificuldades de relacionamento. As pessoas que murmuram demais, elas se isolam ou são isoladas pelas outras pessoas. Quem gosta de ficar com uma pessoa que só reclama? Quem gosta de ter a companhia de uma pessoa que nada para ela está bom? Quem gosta de ter a companhia de uma pessoa que quando você faz algo para ela ou algo perto dela, ela só vê o defeito? É para mim, gente, também. Eu estou falando para mim, estou falando e pensando em mim. Eu não sei se a Júlia não está pensando, pai, se é assim. É para mim, gente. Por isso eu estou falando, não, eu não estou pensando em ninguém, não. Mas à medida que eu vou falando, eu vou olhando para mim, porque é para mim isso. Reclamar tem sido um objetivo de estudo em diferentes áreas, especialmente na psicologia e na medicina. Ambas associam esse comportamento, quando exagerado, a doenças perigosas como depressão. Talvez você conheça pessoas depressivas, e quando você olha para as conversas dessa pessoa, ela reclama da vida, reclama das coisas, ou ela gosta das coisas, elogia as coisas, ela é sempre grata por tudo que é feito por ela. A reclamação, o murmúrio, acarreta, como o pastor falou domingo passado, doenças psicossomáticas. Psico vem da mente, soma é a nossa carne. Uma doença que vem da nossa alma, que a gente deixa ela crescer e multiplicar, e ela vem se constituindo na nossa mente, e a partir do momento que a gente deixa esse sentimento florescer, e eu começo a verbalizar esse sentimento, eu começo a ser atingido por isso. Aí eu posso ter depressão, eu posso ter pressão alta, o seu coração pode começar a disparar, você começa a viver sentimentos e a ter sentimentos que não são bons para a saúde. O pesquisador americano Stephen Parton, filósofo e cientista da computação, lançou mão de um conhecimento sobre inteligência artificial, neurociência e filosofia oriental para observar outros efeitos da reclamação que a reclamação constante poderia produzir na mente e no corpo. Uma das conclusões é de que os reclamões de plantão têm a saúde prejudicada pelo hábito de queixar-se, porque com essa atitude estariam expondo ainda mais o corpo ao hormônio cortisol, que em desequilíbrio pode ter impactos negativos sobre a saúde, causando lapso de memória, causando dificuldades de aprendizado e cansaço. Olha, eu me vi quando eu li isso aqui. Lapso de memória. Não sei se chega a ser lapso de memória, mas eu esqueço bastante. Dificuldade de aprendizado, cansaço. Está escrito o negócio ali. É para mim. Não sei se é para você também. São doenças que vêm. Talvez a gente precise ir para um psicólogo para tentar descobrir o que tem causado alguns sentimentos, algumas palpitações, né? Às vezes dor no peito direto, sabe quando você chega em casa de noite e vai querer descansar, e você deita na cama e você começa, e o peito está carregado, você está com dor no peito, você está estressado. Pare e pensa um pouco, você murmura demais? Você reclama demais? Pode ser que esse sentimento seja de algum estresse, alguma coisa que você viveu, né? Alguma coisa que você tem sido sobrecarregado. Mas você murmura demais? Tente parar. Olha a pulseirinha, muda ela de braço, vigia, cuida dela para você não ter que trocar de braço. Quem sabe esse aperto no peito passa, né? Quem sabe esse sentimento ruim passa. Lamentar-se constantemente pode representar uma forma de canalizar raiva e medo. As pessoas que lamentam muito,
geralmente elas têm dentro de si a raiva. Ou talvez ela tenha medo de alguma coisa, consciente ou inconsciente. Talvez fale, mas não tenho medo de nada não. Reclamo sim, mas não tenho medo. Talvez lá no fundo você ainda não percebeu qual é o seu medo. Talvez lá no fundo você fale assim, talvez você fale assim, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva de nada, eu não guardo raiva, eu sou uma criança, brigou comigo, daqui a pouco nós estamos juntos. É verdade? Você não tem guardado nada lá de trás ainda? Isso não faz você reclamar hoje das coisas que aconteceram lá atrás? Não traz um murmúrio para a sua vida? Isso não traz um sentimento ruim no seu corpo? Não traz reações ruins no seu corpo, no seu organismo? Nós precisamos nos arrepender das nossas murmurações. Davi escreveu em Salmos 32, 3. Olha o que Davi falou. Gente, eu ouvi alguma coisa sobre Davi essa semana também. Eu poderia te dar 30 exemplos de Davi. Quem estava lá vai entender do que eu estou falando. Eu não posso te dar 30 exemplos. Mas tinha um homem lá de Deus que ele cantou a Bíblia de capa a capa para nós lá. Eu falei, da onde isso, meu Deus? Todo mundo ficou indignado com aquilo ali. Então eu brinquei, eu poderia te dar 30 exemplos. Mas eu vou te dar só esse e está escrito ainda. Davi escreveu no seu coração, escreveu nos Salmos assim, Salmo 32, versículo 3. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Tem uma música muito bonita, daqueles grupos que eu escutei hoje lá com vocês. Enquanto eu guardei o meu pecado, a mão do Senhor pesava. Olha o que Davi falou, um homem segundo o coração de Deus. Enquanto eu guardei em silêncio, envelheceram-se os meus ossos. Enquanto ele guardava o pecado, enquanto ele achava, enquanto está comigo, está em casa. Não vou falar para ninguém, não vou me arrepender, eu não preciso porque ninguém sabe. Aí ele disse, enquanto eu guardei o meu pecado, enquanto eu guardei em silêncio, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Às vezes a mão de Deus pode pesar também, por causa do nosso pecado. Pode ser uma doença psicossomática, pode ser a mão pesada de Deus também. Muitas pessoas antigamente tudo levava para o lado da mão de Deus, né? Fulano está doente, é a mão de Deus. Fulano está com gripe, é pecado. Fulano está com isso, está em pecado. Pode ser. Davi falou que enquanto ele guardava o pecado dele, a mão de Deus pesava sobre ele, e os seus ossos foram se envelhecendo, e ele foi se enfraquecendo. Mas quando ele confessou a Deus, ele foi curado. Enquanto nós guardamos as nossas murmurações, ou nós fazemos com que as nossas murmurações cheguem aos ouvidos dos nossos irmãos, a mão de Deus pode pesar sobre nós. Não generalize, tá? Nem sempre a mão de Deus vai pesar, mas ela pesou por muito tempo na vida de muitos homens. Eu estou quase querendo fechar isso aqui porque eu não cheguei no meio. Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, quase todo o povo começou a murmurar e reclamar a Moisés, e essa reclamação chegava a Deus. De todo o povo que reclamou, nem Moisés chegou a ver a terra, ele chegou à terra prometida, ele viu a terra prometida, mas ele não chegou a entrar. De todo o povo que andou com Moisés, somente 2. A mão de Deus não pesou sobre eles. Imagine, milhares de homens e mulheres atravessando um deserto por 40 anos. Deus não permitiu que 99,9999999% passassem
a terra prometida e recebesse a herança que era, a promessa que era para eles. A promessa poderia ser entregue a todo o povo de Israel, se eles saíssem dali e fossem até a terra prometida sem murmurar. Mas quase todo mundo reclamou. Só passou Josué e Calebe. É, Calebe? Só passou Josué e Calebe. E olha uma coisa que eu escutei hoje também. Eu falei assim, a gente estava programado na escala para trazer a palavra hoje. Eu falei assim, gente, esse encontro, esse retiro vai ser tremendo. Eu não vou terminar a pregação, vou deixar para terminar quando eu estiver no retiro. Porque Deus vai falar comigo lá, né? Então eu vou deixar para terminar lá, não sou bobo nem nada, né? E ontem o pastor que pregou falou assim, somente Josué, eu já tinha colocado esse texto aqui, tinha colocado o nome dos dois, nem cheguei porque não vai dar para chegar, porque se eu for querer seguir isso aqui não vai dar certo, não vamos chegar lá. Somente Josué e Calebe chegaram. Quando eles chegaram, atravessaram o Jordão e chegaram ali, Josué olhou para Calebe e falou assim, Calebe, a sua terra é aquela lá em cima. Olha, imagine, né? Ele estava num campo, pastinho, bonitinho. Calebe, a sua terra é aquela lá em cima. Já era um morro para subir, né? Só que tem um problema. É terra de gigante. Você vai ter que ir lá, você vai ter que acabar com os gigantes para... acabar. Vocês têm que acabar com os gigantes para você ganhar a terra ainda. É uma promessa de Deus? É. Mas vocês vão ter que lutar. Cara, se coloque na pele do Calebe. Ô Josué, cara, quem falou para você que aquela terra lá é minha? Por que você não vai lá e eu fico aqui, né? Quantas heranças a gente vê, né? Famílias se matando, filhos, irmãos se matando porque o pai foi, a mãe foi, e o que sobrou eles estão se quebrando. É simples, né, gente? 50% para cada um, 33% para cada um. É básico. Mas não sei qual que é a dificuldade de fazer, diz que a matemática é exata, não sei qual é a dificuldade de dividir em partes iguais. Tem que se matar, tem que se acabar. Calebe olhou para Josué e falou, fechado, trato feito. É terra de gigante, não tem problema. Eu andei 40 anos no deserto, eu já era adulto quando a gente saiu de lá. Andei 40 anos no deserto, hoje eu estou com meus 80 anos de idade, não sei se era essa a idade dele, mas eu me sinto como se eu tivesse 30. Vem em mim, gigante, vamos ver se você pode comigo. Gente, ele tinha tudo para murmurar. Eu vou dizer que ele tinha razão para murmurar até. Seria legítimo se ele abrisse a boca e pelo menos falasse, ô Josué, cara, mas vamos torar o meio aqui, ó. Eu pego um meio do pasto liso e um meio do morro. Você pega o meio aqui e um parte do morro. Aí a gente sobe lá em cima, nós dois, a sua tribo e a minha tribo, nós somos o dobro. A gente vai lá, derruba o gigante e ganhamos tudo. Mas não, o cara ficou com a terra aqui, um planinha, bonitinha. Eu fico imaginando um riozinho passando, gramadinhos e tal, né? O cara subiu no morro sozinho para brigar com o gigante, ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele ainda falou, não tem problema. Não tem problema. Eu tenho 80 anos, mas a minha saúde é de um piazão de 30. Está vendo, piazada de 30? Hoje um jogador de futebol, 30 anos, ele já é quase um ex-jogador, né? Ele já chegou no pico e ele está começando a declinar. Mas o cara não, o cara falou, peraí, eu tenho 80, mas ainda tem muita lenha para queimar aqui ainda. Se é que vocês me entendem. Por que nós não devemos, então, murmurar? Porque nós causaremos confusão. E se nós somos um povo grande que murmura muito e murmura alto, a escala cresce e se multiplica. A confusão pode ser maior. Vamos acelerar. Mas e se nós não murmurarmos? Existem pessoas que murmuram, existem pessoas que não murmuram. Olha o que a física diz sobre realidade. O que é realidade? A física diz que a realidade vive dentro de nós. E a psicologia explica o fato de como vemos o mundo ao nosso redor. Tá certo? Deixa eu explicar. O que é isso aqui?
Um pedestal, um microfone, tem muita coisa junto, né? Mas eu sei o que vocês estão vendo. A física diz que isso aqui está aí dentro da sua cabeça, né? Clodoaldo, posso te usar de exemplo? Posso? Nossa, que pergunta, eu não perguntei, eu falei que eu posso, né? Eu vou te usar de exemplo, me permita. Eu perguntei para vocês o que é isso aqui, e eu ignorei o fato do Clodoaldo estar aqui, né? Porque o Clodoaldo é deficiente visual. Me desculpe, Clodoaldo, me perdoa por eu não ter falado. Até porque se eu tivesse falado, não ia perguntar o que tem aqui, né? Porque daí eu já falei. Mas tudo bem. Mas assim, você que viu, mais uma, né? Mais uma filosofada. Você viu um pedestal. A física diz que esse pedestal está dentro da sua cabeça. O Clodoaldo não viu o pedestal. Então, até eu falar para ele que aqui era um pedestal, e você falar que isso aqui era um pedestal, não existia um pedestal na história do Clodoaldo. Porque ele não viu o pedestal. Mas agora eu falei, Clodoaldo, tem ou não tem? Tem um pedestal aqui, porque nós falamos, a igreja concordou, né? E onde 2 ou 3 concordam, né? Então, tem um pedestal. A física diz que a realidade está dentro da sua cabeça. A psicologia explica o fato de como vemos o mundo ao nosso redor. O modo como nós enxergamos nada mais é do que um reflexo de estado de mente que sustenta a imagem dos nossos seres. A imagem, o que nós vemos, reflete dentro da nossa cabeça, as situações que a gente vê lá fora, ela entra na nossa mente, a gente assimila ela, e ela vai ser uma realidade para o Wilson, ela vai ser uma realidade para a Val, ela vai ser uma realidade para a irmã Mirene, ela vai ser uma realidade para a Gabi, e cada um vai resolver da sua forma, e cada um vai ver de um jeito, e vai reagir de um jeito, e vai ter uma sensação diferente. Talvez um tenha a sensação de alegria, talvez o outro tenha a sensação de tristeza, porque a física explica que a realidade está dentro da sua cabeça. A murmuração está dentro da sua cabeça. Quando você vê as coisas acontecerem, o que faz você murmurar, o que faz você calar a sua boca, é a sua mente, é a realidade que você enxerga. Nós precisamos ter os olhos de Deus, os olhos de Cristo, para enxergarmos as coisas como Cristo vê. Enquanto os homens viam as mulheres e queriam apedrejá-las porque eram pecadoras, enquanto os homens queriam matar as pessoas, Jesus olhava e falava assim: onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém aqui? Não, Senhor, não tem ninguém. Então vai, não peques mais. A realidade para eles era uma, a realidade para Jesus era outra. Quando ela olhava para os acusadores, a realidade dela era uma. Mas quando ela voltou para Cristo, a sua realidade mudou. Por causa das mentes, as mentes do acusador, a mente de Cristo, a mente de quem estava sendo acusada e a mente de quem estava sendo perdoada. São 4 realidades em 3 grupos distintos de pessoas. A mulher, os acusadores e o perdoador. Em 4 realidades diferentes. O modo como enxergamos nada mais é do que o reflexo de estado de mente que sustenta a imagem dos nossos seres. Como está o estado da sua mente? Como ele vai sustentar as coisas que você tem visto, ouvido e absorvido? Dependendo do estado da sua mente, vai ser a reação que você vai ter sobre as coisas que você tem percebido. A psicologia diz isso. Provavelmente vem o externo como uma projeção criada pelo meio em que vivemos e pela forma que fomos criados e desenvolvidos pelos acontecimentos que nos deram a base para a nossa formação, que é contínua. Continuamente a gente está sendo criada e a nossa mente ela tem sido transformada. A palavra de Deus diz em Romanos, né? Transformáveis pela renovação da sua mente. Não se conforme com esse mundo, mas transforme pela renovação. Olha só, gente, isso aqui não foi planejado. Não se conforme com o mundo, transforme pela renovação da sua mente. O mundo, ele está desse jeito. Mas quando a sua mente ele está focada em Cristo, o mundo vai se transformar, ele vai ser mudado.
Não se conforme com o mundo. Quando a sua mente é renovada pelo Espírito Santo de Deus, as coisas em volta de você são transformadas. A palavra de Deus, quando diz para você não se conformar com o mundo, mas transformá-lo pela renovação da sua mente. Quando você não se conforma, quando a sua mente é renovada, é transformada e é tratada, o mundo que está perto de você, em forma de uma forma, para que você entre nele e tome aquela forma, essa forma vai... Nossa, mais uma. Essa forma vai ser desmanchada e vai tomar a forma que está na sua mente, renovada por Cristo. Entendeu? Nem eu entendi essa. Através desse ponto de vista, através desse ponto de vista da realidade, tocando e ativando os sentidos das pessoas com suas palavras, qual realidade você quer que ela experimente e desfrute? Quando você abre a sua boca, quando você chega perto de uma pessoa, e você vai, quando eu falo que você vai ministrar na vida da pessoa, sempre que você chega perto de uma pessoa, você vai ministrar na vida dela. Vamos deixar bem crentez o negócio agora? Quando você chega na vida de uma pessoa e vai falar alguma coisa para ela, você vai ministrar na vida dela. Pode ser bênção e pode ser maldição. Você escolhe. Você está vindo de fora. Como está a mente daquela pessoa? Como está a sua mente? A sua mente está renovada, a sua mente está transformada. Você vai transformar aquela pessoa com a sua mente? Através desse ponto de vista de realidade, tocando e ativando o sentido das pessoas com suas palavras. Qual realidade você quer que ela experimente e desfrute? A pessoa que murmura não está nem aí para o tipo de sentimento que vai ativar na vida da pessoa. Mas quando nós temos a nossa vida, a nossa mente transformada e renovada pelo Espírito Santo, nós nos preocupamos com a pessoa que está ali e com o que ela vai ouvir e vai sair da minha boca. Que o Espírito Santo transforme a nossa mente em todo instante. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração. Eu peguei lá no nosso retiro de hoje uma palavra que me falou muito, que é resiliência, e eu gostei do exemplo que o pastor lá usou, José Maber. Ele usou uma bola como exemplo de algo resiliente. A bola você pode pegar ela, você pode chutar, você pode pisar em cima, você sai, chuta e joga meses com ela, e quando você pega ela, a bola é redonda. Tá, você pode pegar uma bola ruim, que talvez ela não seja tão resiliente, mas você... Teoricamente, você pega uma bola, você chuta, pisa, maceta ela, e quando você olha, ela é uma bola redonda. Ela volta ao seu estado bolístico, falando. Não sei se existe. Existe, agora existe o que eu falei. Se eu falei, existe. Ela volta e você olha, é uma bola, continua sendo uma bola. Quando nós, como cristãos, olhamos para Romanos, que diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ser resiliente com relação à murmuração que vem até nós. Meu irmão, sabe, a pior coisa, se você não gosta de ouvir fofoca, não ouça a primeira vez. Talvez você fale assim, como eu falei no começo, eu não gosto de confrontar. A pessoa vai vir, vai falar alguma coisa para mim, e daí você fica sem jeito de falar, não fala, porque isso não vai ser bom, não fala. Você fica sem, você escuta. Você abriu uma porta para você escutar. Você vai ser... Não vou falar, também não vou falar o que você vai ser. Mas você vai ser um recipiente que vai receber tudo aquilo ali. Toda hora ela vai vir atrás de você para falar mal, para trazer tudo que não presta e falar para você. Porque você aceitou e ouviu a primeira vez. O pecado faz isso com a gente. Quando a gente cede a primeira vez para o pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós abrimos o coração, a porta, para pecar uma vez, nós estamos pegos. O pecado vira companheiro nosso, porque ele vai toda hora querer vir ali. Eu fraquejei ali, ele vai querer vir toda hora me pegar ali. Que nós possamos ser resilientes. Ouvir Romanos 8. Ouvir Romanos e com a nossa mente transformada, buscar transformar o mundo e não tomar a forma do mundo. Que nós possamos deixar de ser murmuradores. Se é essa a sua questão, eu convido você a deixar de ser murmurador.
fazer parte do meu grupo, que eu quero deixar de ser murmurador. Quando eu falo que eu quero deixar de ser murmurador, meus irmãos, eu falo isso e olho para minha casa. Eu sei o mal-estar que às vezes eu causo dentro da minha casa por ser murmurador. Quando eu oro a Deus e agradeço a Deus pela mulher que eu tenho, quando vocês me veem aqui na igreja, falando aqui em cima, quando vocês me veem aqui na igreja cantando, louvando e adorando a Deus, talvez vocês pensem que eu sou santo. Eu não sou, não. Se eu pudesse falar, eu diria que santa é a Josiane. Porque para me suportar, eu preciso mudar muito. E eu quero te convidar a fazer parte do meu grupo, daquele que quer mudar. Para deixar de ser um reclamão, para deixar de olhar os defeitos das coisas que são feitas, para deixar de olhar o defeito das pessoas, para deixar de olhar os defeitos, as coisas ruins, e voltar os nossos olhos para Cristo, para o nosso Deus, que é o autor e consumador dos séculos, que é o nosso Salvador, que é o nosso resgatador. Eu não pedi para o Ministério de Louvor vir aqui à frente, quero pedir agora. E eu quero convidar você, meu irmão, se você quer fazer parte do meu time, sai do seu lugar, vem aqui para frente, se ajoelhe, fique de pé, ore ao Senhor. Olha para mim e fala assim: Ney, eu quero fazer parte do seu time, daquele que quer deixar de murmurar, de reclamar. Às vezes a gente é muito racional, e por ser muito racional, a gente reclama demais. A gente observa demais as coisas e só vê defeito. Quando a gente começa a observar as coisas, a gente só vê defeito. Gente, quantas vezes eu vim no culto, e no meio do louvor eu orar a Deus: Deus, não me deixa olhar para o som, não me deixa perceber o som. E eu quero pedir perdão para os meus amigos do som, para os meus irmãos do som. Quantas vezes eu vim aqui e eu não louvava a Deus, e pelo contrário, eu ficava: que som ruim, gente. Eu fiz muito disso. E quantas vezes eu fiquei ali na cadeira lutando e orando a Deus: tira esse pensamento de mim, tira esse sentimento de mim, Deus. Eu não vim aqui por causa do som, eu não vim aqui por causa da música, eu vim aqui para te adorar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida nas suas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E me perdoa, Deus, por tantas vezes, Pai, que eu saí de casa para vir para te adorar, Deus, e eu reclamei. Espírito Santo de Deus, renova a minha mente, renova o meu coração, renova o meu entendimento para com as coisas do reino. Deus, eu não quero ser responsável, Pai, por ferir o ouvido das pessoas, Deus, com palavras de murmuração, Senhor. Deus, eu não quero ser responsável, Deus, por ser um condutor, Pai, de palavras negativas, Senhor.
amado, muito obrigado, Senhor, por esse mover bonito, por esse quebrantamento sincero. Nós somos, sim, homens em tratamentos. Nós estamos sendo tratados por Deus. Nós estamos sendo ministrados. Que bom que Deus moveu, o Espírito Santo moveu, e eu creio você entendeu no seu coração que nós não somos perfeitos, que nós temos falhas, que Deus precisa tratar também o meu coração como líder, o coração do Ney como ministro, o coração de um ou de outro pastor, o Senhor vai sempre tratar. E eu creio em nome de Jesus que mais do que a palavra, você foi impactado pelo exemplo. E nessa noite eu quero lançar o desafio a você também. Que você possa abandonar esse hábito, essa maneira, esse estilo de vida, de ficar murmurando, reclamando de tudo e de todos. Que você possa fazer a oração do salmista, quando ele diz: Deus, coloca guardas na minha boca. Coloca guardas na minha boca, para que a palavra que saia do meu coração não seja murmuração, mas adoração, porque eu sou um adorador, eu não sou murmurador, eu não fui criado para murmurar, eu fui criado, gerado em Deus para adorar o Senhor. Ah, querido, Deus está te chamando para uma mudança de vida, uma mudança no seu estilo de vida. Se você ainda não tomou uma posição, tome agora de se transformar ou de mudar o hábito. Mude a sua maneira de ver a vida. Mude a sua maneira de enxergar a vida. Papai, nós estamos aqui, homens e mulheres, na sua presença, fazendo um pacto, uma aliança com o Senhor, diante da ministração do teu servo. Nós estamos agora nos aliançando com o Senhor e declarando: ah, Senhor, o nosso coração será inundado de louvor, de adoração ao Senhor. Ah, o nosso coração será inundado de coisas boas. O nosso coração será inundado, Senhor, de uma mudança de perspectiva. E a nossa boca vai declarar as bênçãos do Senhor. A nossa boca vai declarar adoração ao Senhor. A nossa boca servirá para edificar vidas. A nossa boca servirá para a ministração do seu Evangelho. Ah, Deus, muda também os nossos olhos. Se nós só enxergamos o lado negativo, se nós vemos apenas aquilo que está sendo feito, proclamado de forma errada, nos ensina o olhar da perfeição de Jesus, nos ensina o olhar de Jesus, olhar e ver. Deus nos ensina a ver aquilo que está sendo feito de maneira que agrade o Senhor. Pai,
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé, você que está sentado. Estenda a sua mão em posição de receber. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso ao Senhor. Com uma adoração como está nos nossos valores, uma adoração viva, uma adoração contagiante, uma adoração que muda o ambiente. Obrigado, Deus, pela ministração do Ney, no seu estilo. Obrigado a Deus, porque Ele apresentou aqui, diante da sua igreja, diante do seu povo, rasgou o coração. E nós entendemos, Deus, que quando nós confessamos, como o Tiago coloca para nós, quando nós confessamos as nossas faltas, as nossas falhas, nós somos curados. E eu creio na cura do teu servo em nome de Jesus. Mas, Pai, eu creio também que o seu povo que veio aqui à frente fez uma aliança, e essa aliança será revolucionária. Haverá uma mudança, Senhor, na vida da igreja, no estilo de vida, na nossa convivência, no nosso meio, nos nossos encontros, nas nossas células. Senhor, haverá uma mudança significativa, visível. Eu creio nisso. Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar os seus filhos. Deus querido, que essa semana que nós estamos começando seja uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que quando enfrentarmos, Senhor, os problemas do dia a dia, possamos falar tal aquele outro homem que diz: é só mais um desafio e eu vou vencê-lo. É mais um desafio e nós vamos vencê-lo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a entrada, a saída. Deus, resplandeça o seu rosto sobre os seus filhos nessa semana e dê a paz, em nome de Jesus. Amém.